Caraca, gente, olha só, não foi dessa vez. Segue o tabu de 28 anos sem 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. É doído, é um contato direto com 28 anos, né? Mas um contato direto com todo um século de crise institucional do Vasco da Gama, no momento que era o melhor momento do Vasco da Gama, né? E que a gente faz um primeiro tempo totalmente acorde com esse bom momento do time. Acho que não é jogo para a gente entrar em desespero. A primeira coisa que eu digo é, desde já, não há motivos para a gente entrar em desespero, mas há sim velhos debates se reapresentando para a gente no time do Diniz, prévios a esse bom momento, essa boa sequência do Vasco, que nos coloca entre líder do retorno e tudo mais, né? Esse time insensado das últimas rodadas, a gente teve que botar ele na gaveta um pouquinho, porque no segundo tempo a gente acabou se conectando com o time do Diniz, que era aquela montanha-russa maluca, né, meu amigo Danilo, meu amigo Felipe Tiru, né? Aquela coisa que é o tudo ou nada, é uma coisa fora dos protocolos mais usuais do futebol e acaba nem sempre dando certo. Eu digo isso porque me parece, meus amigos, que a gente faz um primeiro tempo que alguns podem até não ter gostado, porque teve alguns momentos do São Paulo, teve um equilíbrio de posse de bola e tudo mais, mas quando você vai ver os lances de perigo, o Vasco trabalhava melhor a bola que o São Paulo, chegou mais na área e com mais perigo que o São Paulo, mais vezes, teve lance com o Ryan, teve lance com o Piton, teve lance com o Felipe Coutinho, teve lance com o PH pela direita, teve lance com o Colômbia também, teve o Vasco tentando, chegando e dando a impressão, meus amigos, coloco para ver se vocês compartilham, dando uma impressão de que, porra, esse jogo a gente vai fazer o que vem fazendo. Trabalhar bem a bola, encontrar os melhores momentos, ser sólido na defesa e ganhar esse jogo. Tem um lance que muda a história da partida, que é o último lance do primeiro tempo, é o pênalti que o PH comete, que o árbitro dá, o VAR chama. Há algum debate ali que a gente pode fazer ao longo dessa live, mas enfim, não há muito choro para o Vasco da Gama, na minha opinião. O pênalti marcado, os caras fazem 1-0, e aí, meu amigo Danilo, meu amigo Tiru, quando você sabe que você é um dos melhores times do campeonato, quando você já tinha feito um primeiro tempo que me parece que se alguém era para sair vitorioso era o Vasco, acabou que as circunstâncias deram para lá, também foi equilibrado, tá tudo certo. Você vai para buscar o resultado, um 2-1 em São Januário, para você ir com a sua torcida, me parecia absolutamente verossímil, possível e à nossa mão esse enredo. Você começa muito bem o segundo tempo, Felipe Tiru. Você chega 2 vezes com muito perigo no gol do São Paulo nos primeiros 5, 7 minutos. Era o Vasco chegando, era o Vasco, eu imagino como estava São Januário, o Danilo vai comentar com a gente, mas era São Januário certamente indo junto, acreditando e tudo mais, e de repente você vai para o tudo ou nada. Me parece que é um jogo muito errado do Diniz, que, enfim, sem dramas, repito, seguimos bem na precipitado, né, Gustavo? Precipitado, talvez, né? Precipitado. Foi pro tudo ou nada, quando me parece que não precisava, Danilo. Acho que a gente ia pegar essa virada aí, cara. Exatamente. Eu acho assim, acho que boa noite a todo mundo que tá chegando no pós-jogo. Acho que é um jogo com um outro time pesado, uma camisa grande, num mau momento, claro. Mas acho que o Vasco vinha bem no segundo tempo. Acho que a virada, você fala muito bem o que foi o primeiro tempo. Um Vasco, inclusive, com mais chances que o São Paulo, e tem o pênalti no lance final, literalmente no lance final, nem é no lance da bola, né? A bola vai para escanteio, não, vai para fora, seria tiro do meta do Jardim, mas aí o PH faz o pênalti. Podemos discordar se esse pênalti é marcado para todo mundo ou não, mas foi marcado, ok. Eu falava do VAR, né? O Hellway sempre no nosso caminho, e aí tá, chega no segundo tempo. É um Vasco que volta igual, a gente preocupado com o Barros, a questão física, mas o Vasco volta igual, e o Vasco volta bem melhor, dominando a partida, pressionando, aproveitando normalmente aqueles 15 minutos que o time da casa volta para o segundo tempo com uma superioridade, com uma vontade de virar. Só que as mudanças, me confirma depois, Gustavo e Tiru, foram antes dos 15 minutos, foram antes talvez até dos 12, se não me falha a memória. O Matheus França
entra, e aí individualmente, não vou culpar o garoto, mas ele não vai bem. Acho que não fez uma boa partida, não fez uma boa apresentação, muitos erros individuais, e talvez a presença dele ali no meio campo, de troca de passes, que ele já conseguiu fazer isso em outras oportunidades, hoje não conseguiu. E tiramos também o Nuno, que vinha bem no jogo, né? Mas eu achei que um Vasco talvez precipitado nessa mudança de tentar o tudo ou nada. E aí, o nada foi isso, foi um 2-0, um São Paulo que começou a ter contra-ataque, um São Paulo que não tinha domínio do meio campo, começou a ter domínio, e um Vasco que vai ficando ansioso, óbvio, vai ficando mais nervoso e sem um meio campo, né? Nem sem uma ligação. O Vasco começou, óbvio, na velocidade, teve lance com o PH, teve lance com Lombinha, a gente teve chances. Só que foi muito mais um bumba meu boi no final e uma trocação com o São Paulo que na realidade estava acontecendo nos 10 primeiros minutos do segundo tempo. Achei que o Vasco ia ter uma presença física e no meio campo mais forte. Robert Renan e Cuesta estavam dominando o meio campo ali. A gente estava colocando o São Paulo entre as cordas. E daí, na minha modestíssima opinião, com as mudanças e, claro, com o Matheus França entrando abaixo do que vinha acontecendo, o Vasco perde aquele momentum, palavra, né, tipo, que os catedráticos gostam de utilizar. O momento baixou e o São Paulo foi colocando mais sangue novo, foi colocando oxigênio e foi ganhando corpo para conseguir essa vitória em São Januário, meu amigo. Boa noite, Tiru. Tiru, 13 minutos do segundo tempo é a substituição. Sai Cauã Barros e Nuno Moreira, entra Matheus França e Pablo Verrete. 13 minutos confirmando aí, Dano. Pois é, 13 minutos, cara. E aí, é isso, né? Foi a chave ali. 13 minutos muito bons do Vasco até ali. O Vasco vinha criando chances, não criou uma grande chance, nenhuma chance clara, mas, pô, não saía da área do São Paulo. O São Paulo tentava sair pro jogo, o Vasco já recuperava a bola de novo. E aí, quando faz essas mudanças, perde isso. E que nem eu comentei, o São Paulo veio muito reativo também. Então, tipo assim, não é nem que a nossa defesa ficou escancarada, como viria a ficar depois no final, quando ele termina de desmontar, que aí foram os caras entrando do jeito que queria, né? Mas mesmo sem ter o São Paulo chegando tanto no nosso gol, a gente perde esse encaixe do time. Que, porra, o São Paulo começou a conseguir sair mais pro jogo, conseguiu ficar mais com a bola, cortou ali a pressão do Vasco, tirou esse momentum aí, né, que nem o Danilo falou. E aí o Vasco foi aos poucos perdendo. E aí o Diniz, ele vê isso, em vez dele, cara, vamos tentar voltar para aquele esquema, não. Ele vai dobrando a aposta, né? Então a solução para isso é botar o GB no lugar do Coutinho. Então a solução é tirar o Coutinho só no final, na verdade. O GB entrou no lugar do Tietê. Você tira um volante e bota um atacante. O Nuno sai também, né? O Nuno sai também no começo, mas depois ele vai mudando o time, né? Eu acho assim, Danilo. Eu acho que, porra, a gente pode alegar, né? Acho que no caso do Barros, principalmente, foi uma questão física. Não tava aguentando, tava com a canela machucada. Tenho que tirar também o Nuno pelo motivo qualquer que seja e tudo mais. Pô, se você tá vendo que o esquema tá funcionando, vamos tentar fazer o esquema manter, sabe? Então, beleza, vai entrar o França no lugar do Nuno. São jogadores ali de meio, de controle de bola, faz até sentido. Mas, pô, não tira. Se você tem que tirar o Barros, cara, porra, bota o Hugo Moura então. Pra gente continuar tendo essa pegada. Pra gente continuar mantendo o esquema tático do time, que tá funcionando, sabe? Só trocando as peças. Mas não, você fez, é que nem eu falei. Você tirou. Ele tira o Nuno e põe o Verrete. Então, a partir daí, você já tá tirando um cara do meio campo pra botar um atacante. Né? E aí depois você tira o outro que sai para a entrada do... o Barros. Você tira o Barros, um segundo homem do meio campo. E você põe o França, que também é de meio campo, mas entra mal. Pô, você matou o meio campo do Vasco ali. Matou. Então aquele controle de bola, aquele sensação de que o Vasco tá tendo o controle da partida, esses vai na mesma hora, cara. O Vasco ficou distante do gol, né? O Vasco começou a ter que recompor a trancos e barrancos para segurar o São Paulo, que é óbvio,
atuar no contra-ataque, assim, ficou muito nítido que eu acho que se o Matheus França tivesse entrado melhor, talvez estivesse contando aqui uma história diferente. Mas, infelizmente, ele entrou meio fora do ritmo da partida, não ajudou tanto defensivamente como ofensivamente, e os jogadores também vão cansando, né? Eu senti o Colômbia cansado, o próprio Coutinho mais cansado, vai acontecendo. E o Diniz, assim, ele tem essa característica de se lançar ao ataque, e eu já meio que conheço, né, depois de tantas coletivas aqui, é aquela coisa, se dá certo, é genial, né? Mas será que era o momento para isso? Será que não perdeu a oportunidade de queimar um pouco essa forma como o Vasco estava atuando no segundo tempo? Que eu achei, até pela situação do Barros, é uma boa pergunta para fazer, como é que está fisicamente o Barros? Mas eu achei que o Vasco ia mudar no segundo tempo, até pela situação médica, né? O Barros saiu mancando muito e o Tietchan não vinha bem. E ele volta com o mesmo time. E mesmo assim, funcionou. O time conseguiu pressionar o São Paulo. Pode ser o acaso dos 15 minutos do segundo tempo? Pode. Mas o Vasco estava melhor. Parecia que o Vasco estava mais próximo do gol naqueles 10 minutos iniciais do segundo tempo do que depois, quando botou GB, quando colocou DVD. Então, assim, acho que desmontou a proposta que o próprio Diniz trouxe para o time no primeiro e no segundo tempo. Repito, no primeiro tempo o Vasco foi superior ao São Paulo. O Vasco foi superior ao São Paulo. O Danilo vai tomar gol no final, mas analisando friamente, tira o calor do momento ali, o São Paulo pouco levou perigo ao Léo Jardim no primeiro tempo. Acho que o Vasco foi muito mais perigoso ao Rafael do que o São Paulo ao Léo Jardim. É óbvio, o pênalti no final desmonta e acontece, é do jogo. E o Vasco voltou melhor no segundo tempo. Por isso a nossa surpresa, talvez uma precipitação, talvez arriscar o all-in, muito precipitado, muito na frente do que era necessário. Será que não era melhor esperar um pouquinho, esperar uns 20 minutos para se lançar o ataque? Talvez nesses... O Gustavo falou que foram 13 minutos que ocorreu a mudança. Será que não esperar até os 20? Tinha mais uns 7 minutos aí para a gente ver o que aquele time poderia entregar. Paciência, né, Diniz? Diniz. Paciência, né, Tio? 3 pontos perdidos na colina e um Vasco que vai contra o Botafogo, né? Já alertando aos amigos que estão chegando no pré-jogo nosso. Deixa aquele like, aquela curtida. Pós-jogo, eu falei pré-jogo, tô louco. O pós-jogo, deixa aquela curtida, aquele like, se inscreve no canal. Uma sensação de que a gente não vai ter PH e Nuno Moreira suspensos para o jogo do Botafogo. Então, vai ser um novo Vasco que vinha jogando para o jogo contra o Alvinegro, quarta-feira, no Newton Santos, meu amigo. E aí, pra gente, né, pensando essa briga aí pelo G7, né, pra gente tentar uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, essa vitória hoje era muito importante. A gente iria a 45 pontos, ficaria ali encostadinho no Fluminense com 47. Como não fomos, como perdemos, fomos ultrapassados pelo São Paulo com 44 pontos, caímos para a 9ª posição e ficamos aí 5 pontos ainda distante do G7, faltando aí 7 partidas, né, para o Vasco jogar. Vamos ver, nada está acabado, mas assim, é uma corrida de recuperação do Vasco em que era importante a gente não perder, né, ter um aproveitamento bem alto. Mas enfim, chegou aí o João Almirante para dar o arrazoado dele. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Tihu, Gustavo Mel, galera do chat. Cara, eu acho que hoje o jogo é muito as dores e as delícias de você torcer para o time de Fernando Diniz, tá ligado? Total. Houve ali no segundo tempo, para mim, um enlouquecimento precoce. O Vasco não estava mal no jogo quando o Diniz começa a enlouquecer. E aí as mexidas, além de não transformarem o Vasco num time mais perigoso, o Vasco perdeu poder de fogo, né, em relação ao que era o início do segundo tempo, passou a ser muito mais exposto defensivamente, né? Começou ao São Paulo a encontrar jogadas de contra-ataque que não estava encontrando nesse princípio do segundo tempo. E aí depois o enlouquecimento vai só aprofundando, né? Porque aí quando você abraça a loucura, a coisa vai curioso, o João, que tipo assim, ele vai tentar a loucura. Aí ele faz a loucura, ela não funciona.
Em vez de ele voltar pra normalidade, ele dobra a loucura. Ele dobra a loucura. Não funcionou porque não Não, tá eu- louco o suficiente. Vamos Na terceira mexida, Tihu, vem um cocão pra dar uma certa pintada de É. equilíbrio, mas aí já é tarde também. Não, mas aí ele entra o Cocão, nosso equilíbrio, mas aí ele tira o Piton pra botar mais um atacante. Porra. Não, e aí ele bota o Andrés Gomes na lateral, né? O DVD na esquerda, GB. O time termina. O time termina como, gente? Calma aí. Ele termina com Andrés Gomes, DVD, Ryan, Verret, GB e Matheus França. e Matheus França. E Matheus Cocão sem lateral esquerdo. Enfim, foi uma doideira, loucura. né? E assim, a partir. Porra, Eu acho cara. que o Vasco. Voltando, né? Vamos do princípio. Acho que o primeiro tempo a gente. É um jogo equilibrado e tal, que a gente tem aquela oportunidade com o Ryan, né? Depois com França. Não são grandes oportunidades. O São Paulo tem uma também. E aí vem o lance do pênalti, né, cara? Que é aquele pênalti que, assim, porra, o PH se expôs de fato, mas, cara, acontece à torta e à direita esse tipo de lance em jogada de escanteio, né? E acho que foi muito marcado. Por quê? Porque era o último lance do primeiro tempo. E aí tem aquela resenha do juiz apitar o fim, sempre dá uma conferida final no lance. Porque se esse é um lance aos 30 do primeiro tempo, eu acho que passava, mano. O São Paulo parecia tá reclamando mais da cabeçada do que do escanteio do que de um pênalti, né? O Arboleda, ele interdita esse momento, né, João? No meio da área, sentado de frente ao juiz, todas as câmeras ali, né? Eu acho que é um lance que, cara, já vi passar pra caralho. O pessoal hoje, liderado pela Juliana, já tá no hate aqui de tudo, né? Hoje é Só o um dia. detalhe. Mas assim, Calma, eu acho que é um calma. lance que pode passar. Só um detalhe, João. Isso não. Me parece que isso não é um choro. Eu leio e interpreto o que eu. Só uma constatação. Acho que o pênalti o Vasco não tem o que chorar muito. A constatação de que a circunstância foi essa. Era o último lance da partida. O Arboleda chora o lance muito bem chorado. O Vasco. Pênalti de VAR, né? Pênalti de VAR. Pênalti de VAR. Isso aí no futebol do passado não acontecia, né? Mas enfim. Tem um lance... João. Aqui, João. Hoje a Lara aparece. Não. Ô, João, não teve nenhum pênalti de VAR pra gente no jogo, não? Porque da cabine não dá pra ver direito. Não teve nenhum pênaltizinho pra gente igual, não? Porra, pior que não teve, cara. Eu acho que não teve, não. Eu tava até querendo que os caras que se jogassem ali, se embolassem na área e tal. Mas, enfim, cara, foi marcado o pênalti. Tem também o fato de não terem dado um pênalti pro São Paulo no outro jogo. Tudo isso eu acho que acaba influenciando um pouco também o sistema de compensações. Mas, assim, o São Paulo faz um gol na reta final. O escanteio que a gente cede é muito bobo também, né? Ali no último lance. E no segundo tempo o Vasco tinha voltado bem, cara. O Vasco estava ali no princípio dando a pinta de que, porra, dá pra empatar isso aí, cara. O time estava pressionando e tal, estava conseguindo ali finalizar e tudo mais. E aí acho que o enlouquecimento do professor, somado à má entrada do França, que também não entrou na dele, né? Mas, enfim, entrou ali numa segunda volante, não entrou bem no jogo. O Tietê já não estava bem, eu não sei se ele tira o Barros por alguma questão de física, se sentiu alguma coisa, que o Barros pode ter sido, né, chegou a sentir alguma coisa. Ainda assim, talvez eu pudesse entrar com o Hugo Moura, né, cara? Em vez de entrar o França ali naquele momento. Mas, enfim, ele vai para o time mais ofensivo e a partir dali o time só vai piorando no jogo, né? Aí foi só ladeira abaixo e assim, porque é um time que até quando tinha bola não conseguiu produzir tanto, mas parou de conseguir ter o controle do jogo, o controle da posse. São Paulo tinha posses muito mais longas a partir das mudanças. O São Paulo do Vasco, mal o time não pressionava ficava mais. com a bola no pé, cara. O São Paulo tava naquele esquema de sufoco que dificilmente eles iam conseguir aguentar 45 minutos. Porque o Vasco tava com a bola, chegava. Quando eles saíam, eles não conseguiam sair. A bola voltava pro pé do Vasco na mesma hora, cara. E quando faz as mudanças, perde isso, né? Pois é. E aí o time vai se desmilinguindo e termina nessa doideira, né?
de tudo de atacante do campo e doideira. E os caras podendo fazer até um placar de 3 ali, né? Pô, chegamos a poder perder de 3. Sim. O nosso DVD também, hoje o DVD entrou para perder menos 2 pontos em DVD 10 teve minutos também perdendo aquela bola. Mas já era um time enlouquecido aquele momento, né? Já era um time que, cara, que doideira. A bola mal chegava no Verrete, ô João. Se você botou um centroavante, a bola mal chegava. Olá, Fernando, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Concordo com a tua avaliação, acho que o Vasco foi superior no primeiro tempo, o lance fortuito do pênalti acontece, e volta para o segundo tempo melhor. São 10 minutos que parecia que o gol ia sair a qualquer momento, ou o Vasco estava trabalhando para isso. Um São Paulo nas cordas, sendo pressionado. E aí tem as substituições. E o Vasco, como você fala, se desorganiza. O Matheus França não entra tão bem individualmente. Queria saber de você se não é um pouco precipitada essa mudança com 12, 13 minutos. Não era melhor esperar um pouquinho, até 20 minutos do segundo tempo, para ver se o Vasco faria o gol na forma da organização que você levou do primeiro tempo para o segundo? Obrigado. Ué, vocês estão fazendo esse tipo de pergunta? É um elogio, sempre. Eu acho... Não, elogio não. Vocês questionaram aqui a vida inteira que demorava para mexer. Não, eu acho que o Vasco precisa de um equilíbrio, né? Mas, e eu acho que hoje está bem equilibrado. A gente não tinha equilíbrio, a gente faltava inspiração para ter mais alguém para chegar aí. O Matheus França era essa pessoa, porque ele sabe jogar das pontas, sabe jogar de 8. Então ele entrou e hoje ele não entrou muito bem, mas ele entrou muito bem em todos os jogos. A gente não estava jogando mal contra o Vitória no segundo tempo. O Matheus França entrou, uma função parecida, e a gente produziu mais. Mas assim, não adianta a gente achar... Às vezes acontece de entrar mal. E aquele setor ali é onde faz um a menos o time, Vitória fazer também, o time né? chegar mais vezes. E o Matheus França é um grande jogador. Ele tem entrado bem, está entrando na sua melhor forma agora, e tudo bem, vamos para a próxima agora. Mas a intenção era deixar o time ter mais um jogador para chegar, que a gente estava criando chance, mas não estava fazendo. Então era ter um pouquinho mais com o Veguete. É um jogador finalizador, então a entrada do Veguete era um cara que a gente estava criando, um cara que é acostumado a fazer gol. E o Matheus, que é um meio atacante, mas que sabe jogar de 8, jogou na base de 8, já jogou outras vezes no Flamengo de 8, e entrou comigo de 8 e tem treinado bem de 8, além da função dele normal, que seria o substituto ali do Coutinho, ou do Nuno Moreira, ou pelo outro lado, um ponta meia. Mas as coisas acontecem, foi assim. E aí a gente foi perdendo, a gente não conseguia fazer o gol, foi perdendo um pouco de organização e também o time foi cansando um pouco, começa a dar um pouco mais de espaço e a gente foi, no fundo a gente foi perdendo a organização defensiva, não foi nem a questão, não foi de jogar mal com a bola, a gente começou a ficar mais distante para pressionar e aí o time foi ficando com menos chance de fazer o gol de empate e mais vulnerável para tomar o segundo. Tá na tela o Ibo Vasco e aqui tem a média do time. Olha que curiosa a curva, João Almirante. Porra! Caramba, tá realmente ali um vale das sombras pelos quais a gente passou, né? E lembrando que essa curva começa no início do Brasileiro, né? Olha aí, tá registrado os técnicos aí, tio. Olha que loucura o Diniz, né, cara? Aí embicou pra cima, agora dá uma rateada, mas seguimos, olha só, o nosso ponto mais... A gente teve esse momento aqui após o jogo com o Mirassol, mas a partir do momento que a gente sobe é aqui, ó, o jogo contra o Corinthians. A partir do Corinthians a gente faz o bom jogo contra o Botafogo, aí Sport, Botafogo de volta, classificado, Ceará. Aqui no Ceará a gente já estava confiante, né? Toma uma porrada de fim de jogo ali, porra, que doeu demais. E aí vem o jogo contra o Flamengo. Bom jogo contra o Flamengo, boa vitória contra o Bahia, excelente vitória contra o Cruzeiro, um revés na conta contra o Palmeiras, e aí as 4 vitórias seguidas, Vitória passando sufoco, Fortaleza dominando com 1 a menos na casa do adversário, Fluminense com olé, Bragantino dominando de novo na casa do adversário, e esse tropeço agora contra o São Paulo. Vamos ver como é que fica o Ibo Vasco no geral, ó. Não muda muita coisa lá em cima, vários mantidos, PH cai um pouquinho, Carlos Cuesta assume a 5ª posição, ultrapassa Nuno Moreira e já é o 5º jogador mais valorizado. Felipe Coutinho entra no top 7 ali também, entre os mais valorizados. E vamos ver em que lugar ficou a partida de hoje, né, cara? Vamos ver se foi de fato a vitória melhor avaliada.
Vamos procurar aqui aonde que foi parar esse jogo com o São Paulo. Aqui, ó. 28º melhor jogo. Menos 0 pontos. Teu tom foi pro Voltou caralho. de novo, ficou zoado de novo. Epa, que estranho, hein? Agora voltou? Voltou. Olha só, a vitória contra a derrota contra o Palmeiras e a derrota contra o Sport. Não, a gente ganhou contra o Sport, né? É. A gente ganhou e ainda ficou avaliado negativo, né? Foi aquela derrota. É. Mas enfim, contra o Palmeiras, lá em Brasília, aquela derrota com a falha do Hugo Moura, Felipe era o técnico e a gente consegue fazer um jogo sem Verratti, né? Primeiro jogo sem Verratti, consegue fazer um jogo competitivo contra o Palmeiras, me parece que é a derrota mais bem avaliada. A segunda derrota mais bem avaliada do time é a de hoje para o São Paulo. De resto, todas estão abaixo. O jogo de hoje ficou melhor avaliado que o do Ceará, por exemplo. Né? Sim. E registrar a curiosidade, né? Que eu já falei antes, mas reforço agora. Não teremos Datagol porque o Vasco, de Fernando Diniz, fez uma coisa rara que é não fazer gol. Verdade. Quanto mais em São Januário, cara. A última vez que o Vasco não tinha feito gol em São Januário tinha sido no jogo contra o Bragantino, que a gente perdeu de 2-0 também. É verdade. Cauã Barros, o jogador que mais se valorizou, aqui são os jogadores, a variação dos jogadores, né? Quem mais está em viés de valorização. Cauã Barros, Andrés Gomes, Ryan completam a lista. Lembrando que ainda não estão aqui nem Cuesta, nem Robert Renan, porque ainda não completaram 10 partidas. Quando completarem, certamente estarão aqui entre os mais valorizados. Vai vir sinistro, né? Vai vir Também aí, acho. Vai vir sinistro, talvez até pegando no primeiro lugar do Barros aí. Léo Jardim e Felipe Coutinho completam o top 5 de jogadores que mais se valorizaram. Léo Jardim, porque disparou lá na frente, um dos dois mais valorizados do elenco hoje, segundo o Ibovasco, e Felipe Coutinho, porque sai do Carioca com muita dúvida, né? Então ele aparece mais embaixo ali, mas conseguiu ultrapassar já a sua pontuação inicial, apesar dos maus momentos que a gente passou com ele em campo, né? O Vasco passou maus momentos no campeonato, isso reflete na nota de todo mundo. Então é isso, amigos. Vamos encerrando aí. Agradecer a todo mundo. Acho que é hora de dizer boa noite, Rio. Tchau, Brasil.